O meu convite pra gente é sempre refletir em comunidade, com essa visão de que pertenço a um coletivo, de como a gente vai se organizar agora a partir de tantas mudanças. Como que a gente vai entender quais são as estruturas mínimas, quais são os novos acordos que a gente precisa fazer a partir dessas novas demandas que estão aparecendo, quais são os tipos de acordos e estruturas que a gente precisa deixar para trás, porque a gente percebe que a partir dessas novas demandas elas se tornaram obsoletas e retrógradas. A gente precisa estar sempre fazendo essa constante limpa na nossa sociedade, porque jamais seremos seres estáticos. Nada que existe na Terra é estático. E tudo que o ser humano tenta fazer como estático e vitalício não dá resultado positivo, porque a gente está sempre brigando com uma constante mudança e evolução de ordem natural das coisas no planeta que a gente vive. A gente tem um grande problema também como ser humano de achar que a gente é maior e mais importante do que a própria natureza. E isso é o erro básico de todo ser humano. Quando a gente nasce, ao invés de a gente receber um manual de como ser um ser humano, a gente recebe um manual de como você não deve ser um ser humano, porém você vai ser assim, sabe? E esse manual são todos os registros históricos, os comportamentos no inconsciente coletivo, os requisitos que a sociedade te exige por tu simplesmente ter nascido de certa forma que a sociedade já te automaticamente padroniza. Então a gente nasce sem ter a oportunidade de descobrir o que realmente é a vida. A gente nasce sem a oportunidade de realmente descobrir quem a gente é individualmente. E aí a gente vai vivendo sempre essa briga entre poder ser você mesmo e responder às expectativas de um externo que já é muito retrógrado e não compactua com o presente momento que a gente vive. Então, também, ao mesmo tempo, na complexidade que se é, a gente vive uma eterna briga entre conseguir viver um presente prospectando as mudanças que o futuro nos exige, em contrapartida com conservadorismos de um passado em que tenta habitar esse momento presente. Tem muita gente da espiritualidade que pode assistir esse vídeo e ficar tipo, mas o tempo é atemporal. Sim, é atemporal, mas a gente, ser humano, fez com que ele fosse passado, presente e futuro. Só que a gente fez isso numa ótica errônea, porque a gente tenta manter ele nessa atemporalidade imutável. O tempo, ele é atemporal porque quando a gente entende que quando a gente vive o momento de agora, a gente está em um constante trabalho de reconhecer o que já existiu em experiência carnal, mas que tem uma consciência para tu acessar no agora, então não é porque deixou tipo assim, não é porque eu já vivi meu ontem que o ontem não tem representatividade na minha vida e não me trouxe para um estágio diferente para hoje eu estar fazendo esse vídeo, por exemplo. E também não quer dizer que eu vivendo o meu agora, eu não estou prospectando, visualizando coisas para um futuro que eu quero alcançar. Então, só que para eu entender o que é isso que eu tô olhando lá, aquele pico o cume da montanha, que eu adoro falar, como bom ascendente sagitário, a gente tem um processo em vários presentes para chegar nesse objetivo. E quando a gente olha para um tempo numa atemporalidade ideal, a gente acaba negligenciando como a gente se organizou em tempo e matéria. E isso é uma estratégia muito falha, porque a primeira coisa que a gente precisa fazer também individualmente é alinhar o nosso próprio tempo.
é, é se entender nessa bola de feno que se tornou a nossa jornada de vida material, de vida carnal, e puxar os fios de feno, assim, sabe? É desembolar o nó da joia quando ela embola, do colar, sabe? Ui, deu uma cólica agora. Passou. Então, esse processo, ele é um processo. Por que que ele é um processo? Porque a forma como a gente nasce e é criado, ela, como eu falei no início desse relato aqui, a gente já é condicionado a uma coisa que a gente não deve ser. Porém, na exigência de que é aquilo que é para sermos. Então, é sempre uma constante briga com a nossa própria natureza. E a partir do momento que a gente desenvolve uma consciência madura e até um pouco rebelde, porque normalmente esses tipos de rebeldia, eles vão acontecer, em algum momento ou outro eles vão acontecer. A ordem natural é que seja ali na nossa adolescência, né? Início de fase adulta, quando a gente já tem uma visão crítica do mundo, já entende que aquela nossa inocência como criança foi impedida por tais e tais motivos. A gente vai estudando esses motivos, a gente vai experienciando esses motivos quando a gente já está incluso na sociedade, uma certa responsabilidade é exigida de nós como seres estudantes, né, como o futuro. Então essas responsabilidades vão respingando em nós e a gente vai se rebelando ainda por razões não muito conscientes e esclarecidas. E infelizmente ou felizmente, isso realmente depende do tempo natural de cada um, das condições de vida de cada um, da história de cada um, da ancestralidade de cada um. Digamos que numa vida adulta a gente vai tendo as condições de, não, peraí, ok que eu preciso ser alguém de responsabilidade e contribuição para a sociedade e comunidade que eu escolhi viver, porém, essa forma aí como vocês estão me exigindo não é a forma como eu quero fazer, não é o registro e o marco que eu quero deixar no mundo, isso aí não tá compactuando com a minha verdade, não. Então a gente tem essa oportunidade de olhar, então, a raiz da questão. Que mesmo tendo raízes de questão na sociedade, a gente, antes de propor uma mudança para esse coletivo, para esse condomínio, a gente tem que entender como que essas questões societárias, elas me atingem em primeiro lugar. Eu preciso me alinhar em primeiro lugar, para entender como que se soluciona isso que eu tô reivindicando. Eu preciso não só apontar um problema, eu preciso apontar uma solução. Somos seres resolutivos. Estamos aqui para isso, para conviver em comunidade. Enquanto eu olho para um ponto que me cabe, que respingou o meu colo e que me atravessa como uma questão e um problema na minha vida, eu, nesse grande condomínio, nessa grande reunião de condomínio, vou poder apresentar meu ponto. Eu observo essa questão aqui, esses resultados, né, essas consequências na nossa vida, e eu percebo que a solução para chegar nesse plano ideal, que é esse aqui também, é se a gente fizer de tal forma. O que vocês acham? Quais são as opiniões e os posicionamentos de vocês? O que a gente em comunidade precisa então visualizar com a visão de vocês que eu não tenho, com a perspectiva de vocês que eu não tenho, pois não vivo a vida de vocês nos recortes sociais de vocês, para garantir que todos consigamos em conjunto dar esse passo, né? E assim com todos, tu, ele, a outra lá, o outrê, sabe? Com todas as nossas causas. Se a gente tentar, aliás, se a gente negligenciar a necessidade de sentar em uma grande reunião de condomínio, a gente jamais vai conseguir dar o flip que a gente tanto quer. E eu não consigo entender, de verdade, por que a gente tem tanto medo de dar a porra desse flip. Eu entendo que para as figuras de governo que são bem espertinhas e manipuladoras, existem motivos muito óbvios
para não incentivar a sociedade a chegar nesse lugar, né? Os nossos políticos deveriam ser essas pessoas. Aliás, é para isso que eles estão se inscrevendo como políticos. Eles deveriam chamar essas reuniões de condomínio, eles deveriam assumir esse cargo, esta responsabilidade, porque é para isso que eles estão sendo pagos e muito bem pagos, diga-se de passagem. Porém, não o fazem. Muitos fazem, mas a maioria não. Mas a gente, como comunidade também, o que nos falta para botar o coisa na mesa e reivindicar uma assembleia, sabe? Por que a gente tem medo de botar o nosso na reta? E o nosso mesmo, eu também tô falando por mim, cara. Porque, sabe? A gente prefere reclamar do que resolver. Isso é uma coisa que me incomoda muito. Muito. Então, assim, eu acho que é importante a gente se dar conta de verdade, assim, ó, com maturidade, que o mundo que a gente está se tornando agora não é um mundo que já foi. As nossas legislações, elas não comportam mais o tipo de vida que a gente tem, né? E até assim, a nossa Constituição, ela é muito boa. Esse contrato social maior, né, que regulariza e que alinha como que a gente vive em sociedade, é muito bom. Já existem emendas, entendimentos judiciais que estão atualizando essas visões que foram escritas na Constituição Federal lá de 1988. Então, gente, 30 e quantos anos aí? 30 e... Quantos anos aí? Matemática não é tanto meu forte. Então, assim, o que realmente precisa mudar, gente, eu sinto que é começando sempre pelo micro. Então, assim, minha casa, minhas relações, minha comunidade, meu bairro, minha zona da cidade, minha cidade, meu estado, meu país. Então não tem como a gente querer que seja do país para te afetar na tua vida. Não, essa lógica não é uma lógica. Primeiramente, se você conhece algum exemplo, alguma teoria que mostre que isso é possível, com exemplos práticos da sua vida em que do macro mudou pro micro, assim, como instantâneo, tipo assim, como começou no macro e aí foi pro micro e deu certo, me apresente esse estudo. Me apresente de verdade, porque eu ainda não conheci ele. Né? Todo esse tempo aí que eu me disponho a estudar esses rolês, ainda não conheci, não acessei esta sabedoria. Por isso que a lógica que eu apresento aqui é dessa forma aí que eu tô mostrando do micro pro macro. Então, galera, a gente precisa se reconhecer como comunidade que tá mudando e precisa restabelecer as nossas leis. A gente tem uma demanda agora que os adolescentes não querem ir para a faculdade. Mas não quer dizer que a gente não precisa se profissionalizar. Não quer dizer que a gente não tenha uma necessidade de estudo constante e aprendizado constante. E aí tem que olhar por que as crianças não são felizes pós-faculdade. Tem que ter essa pesquisa. Eu respondo essa pesquisa e eu vou te dar, assim, a história da minha vida com todas as teorias e com tudo que eu já resgatei da terapia, porque tem muita coisa errada no sistema de ensino. Muita. E então, como que a gente vai adaptar esse ensino? O ensino é uma primeira parte, ok. Como que vamos adaptar o ensino? Segunda coisa, existe já uma demanda de pessoas empreendedoras que entenderam que a gente não precisa de uma faculdade para ter um conhecimento e experiência e para oferecer isso como um trabalho. Mas como é que a gente vai garantir que esse trabalho é ético, moral, responsável, se a gente não faz parte de um sindicato? Se não existe uma corporação que regule essa comunidade de empreendedores,
que não acolha esses jovens, adultos, empreendedores e que não nos ensine o que realmente é preciso. Tem muita galera aí com negócio no Brasil, no digital, que não tá registrado no nosso governo, no nosso... que não paga a porra do imposto, então ganha dinheiro, vende uma melhora de vida, mas uma melhora de vida sem responsabilidade social. Porque se tu tá crescendo dentro de um território e tu não tá pagando o imposto a partir disso, tu não tá contribuindo de verdade pra nossa sociedade, então tu tá explorando. E a gente já entendeu que a riqueza exploratória não é riqueza de verdade. Para a comunidade, ela não representa riqueza, ela representa desigualdade. E se temos uma sociedade desigual, a gente não cresce como comunidade. Percebe? Então, o que a gente vai fazer para acolher essa demanda? E não só acolher, porque legislação tá criando, mas como é que a gente vai levar isso para a boca do povo, meu filho? Só chegou em mim essa necessidade porque eu fui atrás. Porque eu falei com um contador, porque eu falei com um advogado, porque eu falei com um tananã. Entende? Porque eu fui atrás. Mas agora e as galera que não sabe nem por onde ir atrás? Eu sei por onde ir atrás porque eu fiz faculdade de Direito e só por isso. Eu só sei de Constituição Federal porque eu fiz faculdade de Direito, gente. E isso tá muito errado. Muito errado. Então, eu ainda tô pensando aqui com os meus botões. Mas é por isso que eu tô também fazendo esse vídeo pra convidar vocês a essa reflexão, que talvez tenham cabeças pensantes aí junto comigo. E, por favor, me contatem pra gente fazer uma reuniãozinha e pensar como que a gente pode fazer isso estruturalmente na nossa comunidade, sabe? Como que a gente vai ser essa assembleia? Como que a gente vai exigir isso dos nossos políticos? Como que a gente vai fazer isso dentro do nosso trabalho, da nossa família, dos nossos amigos? Como que a gente vai se reorganizar como sociedade a partir do que a gente descobriu nesses 2 anos parados de pandemia? Porque se ficar do jeito que tá, vai dar merda. Muita merda. Então, bora lá. A responsabilidade tá com a gente, individualmente. Antes do cargo que a gente ocupa na sociedade, tipo, eu sou o médico. Tá, e daí? O que tu tá fazendo por isso? Qual é a tua visão crítica? O que tu tá apresentando de solução a partir de tudo que tu visualiza nesse momento que mudou, numa pandemia que a gente não tinha material esterilizado para cuidar das pessoas que estavam morrendo e teve que escolher pessoas para morrer, para salvar outras. O que tu tá fazendo em relação a isso? De verdade, assim. Ou tu tá sendo, de novo, ok, tu tá num ambiente salvando vidas, mas também sendo um ratinho do sistema. Temos que parar de ser ratinhos do sistema. Precisamos sair do papel de crianças, de filhos. Somos adultos, somos responsáveis. Tomemos o nosso lugar, o nosso posto neste lugar, sociedade, comunidade, etc. Nós precisamos da sua visão, da minha visão, da nossa visão, perspectiva, estudo, experiência e chegar num plano de ação e fazer acontecer, galera. Se a gente deixar na mão de quem se beneficia com a nossa desigualdade, o Brasil que a gente tanto gosta e tanto clama por melhora, jamais vai acontecer. Bom dia.